Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência na nossa semaninha. É o nosso último tema, é o tema de domingo. E nesse pano eu vou pintar a cenoura. Já deixo com vocês o risco, vocês podem tirar um print e imprimir. Também eu vou deixar mais tarde na aba da comunidade. Também vou deixar com vocês o risco das letras. Não tá cabendo muito aqui, mas depois eu vou deixar também na aba da comunidade para vocês poderem tirar um print e imprimir, tá bom? E também vou deixar a palavra domingo. O meu risco está um pouquinho maior. Quando vocês forem imprimir, vocês ampliem o tamanho que vocês precisarem, tá? Eu deixo um pouco pequeno para poder aparecer aqui no vídeo. Para pintar a cenoura, nós vamos dar início usando a cor amarelo ouro. Eu vou usar um pincel também número 10, tá? Um pouquinho maior, para a gente pintar mais rápido. Então, eu vou pintar todo a cenoura, tá? Vou pegar bastante tinta e eu vou preencher bem essa cenoura. A primeira parte a gente vai fazer só a base. E na base a gente vai fazer todo o fundo com uma única cor. Normalmente a gente usa uma cor intermediária. Nesse caso aqui a gente vai usar o amarelo ouro. Então eu vou preenchendo tudo. Eu vou preenchendo aqui e eu volto com essa parte pronta, tá? Agora eu vou pegar a cor cenoura. E com a cor cenoura eu vou fazer o contorno da cenoura. Quem não tiver pode usar a cor laranja também, que é bem parecido com essa cor, tá? Eu vou colocando tinta aos poucos e agora eu vou puxando essa tinta para baixo com movimentos assim, ó. Só vem esticando ela para baixo, tá? Ó. Eu não estou girando o pincel, eu só estou como se estivesse varrendo, puxando essa tinta para baixo. Que a tinta que eu tenho no pincel, eu venho puxando ela para baixo. Então ela vai formando uns risquinhos. A gente vai acentuando bem esses risquinhos nesse movimento aqui, tá? Vai e vem com o pincel. Fiz uma parte, vou pegar um pouco mais de tinta, vou fazer essa parte aqui de baixo. Então eu faço o contorno. Ó, fiz o contorno. Antes que a tinta seque, eu já venho puxando essa tinta pra cima agora. Então, a gente vai tirando essa marquinha, a gente vai tirando e já vai formando uns risquinhos da cenoura. Não espera a tinta secar não, tá? Tô fazendo uma parte, depois faço outra. Se você faz todo o contorno e espera secar, você pode não conseguir esse efeito. Aí você volta de novo com o amarelo ouro e passa o cenoura por cima. Agora, venho tirando a tinta, ó. Então, devagar a gente vai fazendo esses risquinhos da cenoura. Ó, movimentos para cima. E tiro todo esse risquinho. Não pode ficar marquinha mesmo. Então, venho devagar, ó, venho tirando já os risquinhos. Vou pegar de novo o meu amarelo ouro. E vou fazer agora um acabamento. Mas movimentos assim, vai e vem, ó. Com o pincel, ó. Vai e vem. Então, a gente tá fazendo, por enquanto, só a primeira parte, tá?
Observa que eu fiquei com o pincel assim, vai e vem. Já faço os risquinhos da cenoura. Vou pegar a cor agora, caramelo. E eu vou acentuar mais ainda esses risquinhos. Ó, venho aqui por cima, olha como a cor bem mais escura. E eu venho puxando esses risquinhos. Não vou fazer em tudo agora, vou fazer, deixar algumas partes mais escuras. Então, vocês observam onde ficam os risquinhos? E você vem com caramelo, você vai deixar um pouco mais escuro esses risquinhos. Então aqui, ó, aqui ficou com o risquinho mais escuro, eu venho, acentuo um pouquinho mais, ó. Então, se estiver devagar com algumas cores, para quem tá começando, não errar um pouco a mão, né? Que a gente vai com uma cor muito escura, daqui a pouco a gente vai usar a cerâmica. E a gente devagarzinho assim, a gente consegue ainda corrigir se a gente errar. Tá? Ó, já formou uns risquinhos aqui, outro ali. Agora sim, eu vou pegar o cerâmica. Quem não tiver experiência já pode pegar o cerâmica direto, mas eu tô trabalhando com quem tá começando também, então eu prefiro ir devagar. Ó como a cerâmica é bem mais forte. Sempre venho aqui no meio, onde eu comecei, né, ó, e já venho acentuando mais esses risquinhos, ó. Observe que eu tô colocando a cor aonde já tem risco. E agora vem com a mão bem leve, bem, não pego muita tinta. E já venho puxando a tinta, ó. Ponho. Observe que eu também não pus em tudo, pus um pouquinho e já venho puxando essa tinta, ó. Vou fazer bem pouquinho aqui, ó. Um pedacinho aqui, ó. E eu já venho puxando essa tinta. Porque a cenoura, a gente quer deixar ela num tomzinho mais laranja, não tão escura, né? Vou botar um pouquinho mais aqui também. Sempre puxando essa tinta no sentido para baixo aqui. Estou trabalhando para... Se eu coloco a tinta em cima, sempre puxando para baixo. Aqui também. Só que agora eu vou sentido inverso. Puxar essa tinta mais para cima. Ó, a gente vai colocando por cima, a gente vai tampando a trama do tecido. O ideal é que não apareça a trama do tecido, tá? Ó, e agora a gente vem preenchendo quase tudo aqui. Esfuma bem. No caso, eu tô esfumando sempre nesse sentido, com o pincel. Não estou girando o pincel, mas sempre para aparecer esses risquinhos, tá? Ó, acentuo bem ali. Vou pegar agora o amarelo limão. Com o amarelo limão, eu vou colocar aqui no meio, mais pra essa região aqui do meio, não tanto na ponta, nem aqui. Nessa parte aqui do meio, a gente vai colocando a tinta aos poucos. E eu vou clarear um pouco aqui, ó. Quando a gente secar, a gente vai clarear mais ainda, mas a parte da luz vai estar nessa parte aqui, ó. Onde tiver os risquinhos, eu vou pular. Vou pegar uma pincel um pouco menor. Vou pegar o número 8 aqui. Ó, então, aqui tem um risquinho, eu pulei o risquinho, né? E venho colocando um pouco de luz no meio dele. Ela vai sumir um pouco, mas aí quando tiver um pouco mais seca, a gente coloca um pouquinho mais. E a gente já define que essa parte aqui, ó, que é a parte da luz.
Ó, mas já dá pra ver o bilhinho dela, né? Ó, vocês conseguem ver daí que tem um bilhinho da cenoura. E como ela não é muito lisinha, a gente já vê a textura dela. Vou pegar um pouquinho agora do marfim. Tô colocando tinta sobre tinta. Mas se vocês quiserem esperar um pouquinho, ó, um pouquinho só do marfim, ó. Um pouquinho mais de luz. Quando secar, a gente põe um pouquinho mais. Agora, só tô mostrando pra vocês aonde que vai ficar esse ponto de luz. Aqui, o pontinha dela aqui, ó, ela também tem uma pontinha, a gente vou fazer com cenoura. Um cantinho do pincel, tá? Olha lá, a gente consegue observar bem onde tá a nossa luz. Lembre de deixar o espaço dos risquinhos. A outra cenoura é do mesmo jeito, tá? Eu vou adiantando ela, pintando com amarelo ouro e volto apenas para fazer a parte mais escura, que como ela tá aqui atrás, então essa parte aqui vai ficar com a sombra. Volto com ela pronta. Pintei a segunda cenoura seguindo a mesma sequência dessa daqui, tá? Agora observe como as duas ficaram muito próximas. Lembrando nossa regra que a de trás sempre fica com a sombra e a de trás essa segunda aqui, então eu vou colocar um pouquinho mais de cenoura nessa parte aqui de trás para separar as duas cenouras. E já venho puxando a tinta. A cor que eu tô usando aqui é o cerâmica, tá? Então, seguindo essa regra, agora nós vamos clarear a cenoura que tá por cima. Então agora eu vou pegar o amarelo limão e vou jogar um pouquinho em cima dessa parte aqui, ó. Mesmo a gente já tendo colocado o cerâmica em cima, mas a gente vai só para separar as duas de uma luz refletida que fica aqui em cima. Então a gente já consegue separar uma da outra. Observe como já vai ficando, como essa cenoura fica mais para cima com o efeito da luz refletida. Então a gente faz em toda ela, que está ligando uma cenoura com a outra. Tá? Ó como já ficou, bem separado. E nessa parte de trás aqui a gente coloca um pouquinho mais de cerâmica, né? Eu tô pensando cenoura, mas é cerâmica, o nome dessa tinta aqui. E a gente esfuma bem. Lembra que o esfumado aqui eu tô fazendo pra cima e pra baixo. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão. Sempre pra cima e pra baixo, tá? A parte da luz a gente vai colocar nesse meio, que eu ainda não coloquei nessa daqui. Então, a sequência é a mesma da outra. Essa parte aqui vai ficar com um pouquinho mais de luz. Essa parte aqui, ó. Aqui um pouquinho também. Ó, vendo? Deixa eu ver se aqui. Vou botar um pouquinho só do marfim nessa parte, a gente consegue separar um pouquinho mais. Ó, mas esse efeito a gente consegue separar as duas cenouras, tá? Que é efeito de luz e sombra. Agora nós vamos voltar pintando a parte aqui de cima dela. Pintei o fundo dos talinhos da cenoura usando o verde folha. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro e vou fazer a separação na parte dos risquinhos dos talinhos, tá? Como essa parte aqui é mais simples, eu já adiantei pintando, para o vídeo também não ficar muito longo.
Vou botar um pouquinho de verde pinheiro nessa parte aqui, escurecer um pouquinho. Eu tô usando um pincel cabo vermelho, a regência dele é 141, é o número 4. Um pouquinho mais macio e fica mais fácil pra gente dar esse acabamento. Não é uma área muito grande, né? Os talinhos são pequenos e a gente consegue fazer um acabamento um pouco melhor. Separando um talinho do outro. Agora pegar um pouquinho do branco. E vou separar um pouquinho mais esses talinhos na parte contrária que eu usei o verde pinheiro. Então a gente tem um pouquinho mais de volume neles. Um pouco nesse aqui também. Essa aqui é a primeira parte pra gente fazer as folhinhas. As folhinhas da cenoura não é muito difícil. Como aqui é muito talinho, então eu já pintei tudo para facilitar também nosso trabalho, né? Assim fica mais fácil. Agora eu vou pintar a parte das folhinhas. Vou pegar novamente o verde folha e vou preencher essa parte aqui de fora das folhinhas. Vem com movimentos circulares aqui e vou preencher toda a trama do tecido. Aqui por dentro, eu vou usar um pouco do verde pinheiro. E venho também misturando as duas. Sumo bem, tá? Eu vou terminando aqui e volto com ela pronta aqui pra vocês, porque essa parte aqui é só pra gente preencher esse fundo. Já volto com ela pronta. Já fiz a minha base, agora eu vou pegar esse pincel aqui, que é o Pitois, e vou pegar a cor verde pistache, que é um verde um pouco mais claro, e vou dar pequenas batidinhas nesse fundo aqui. Pode passar por cima dos talinhos mesmo. A gente vai botar um outro tom de verde, né? Um pouquinho mais claro. E vem batendo. Passa um pouquinho por fora. Vou pegar um pouquinho do branco. Agora eu vou fazer um pouquinho da luz. Jogo assim por cima. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Só batendo. Pequenas batidinhas. A gente vai fazer as folhinhas da cenoura. Não é muito não, tá? Acho que já tá bom. Deixa eu dar uma apagada aqui no branco. Agora eu vou fazer a outra do mesmo jeito. Deixa eu botar um pouquinho mais de tinta, que faltou um pouquinho de tinta aqui.
Eu vou pintar primeiro os talinhos e depois eu vim fazendo a menção das folhinhas da cenoura. Volto com ela pronta e a gente termina pintando essa parte aqui da cenoura partida. Vamos pintar agora a cenoura que está partida. Eu vou usar a cor amarelo ouro novamente e vou pintar toda ela fazendo nossa base, nosso fundo, tá? Essa parte aqui é bem mais simples. É só a gente pintar todo o fundo. Feito isso, agora eu vou pegar um pouquinho da cor cenoura e a gente vai escurecer um pouquinho ela. Começar pela borda dela. Tô pegando bem pouca tinta. E vem esfumando para o centro. Vou acrescentando aos poucos. Que fica mais fácil pra gente, né? Ela tem um miolinho aqui, que é um pouco mais escuro. Então a gente vem com cenoura e já coloco nesse miolinho. Fiz um pouquinho mais que tava no risco. Vou trocar de pincel, vou usar um pincel um pouco menor, esse de cabo vermelho, que é um pouco mais macio, para fazer esses detalhes, tá? Então eu vou esfumando, ó. Ele também esfuma com mais detalhes. Agora eu vou pegar a cor amarelo limão e vou clarear um pouco ele. Essa parte aqui. Eu esfumei bem, tá vendo? Não ficou a marquinha do cenoura. Vou botar um pouquinho mais de cenoura. Essa parte de fora, eu já vou passar a cenoura direto. Aqui. Passar um pouco de cenoura. Que é a parte da casca, né, de fora. E eu venho aqui no centro com o amarelo ouro. Com o pincel vai e vem, a gente faz essa união das duas cores. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão. Vou pôr um pouquinho da luz aqui. E um pouquinho do caramelo. Eu vou escurecer um pouquinho. E vou fazer as nossas linhazinhas. Eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. E a gente vem fazendo uns risquinhos. Não vai aparecer muito porque ele é só um pedaço da cenoura. A gente joga um pouquinho de tinta ali, ó, fazendo só uns risquinhos. Agora eu vou pintar as outras do mesmo jeito, tá? Vou botar um pouquinho mais do amarelo limão aqui, ó. Então, eu vou pintar as outras e vou trazer elas prontas pra vocês. Mas é do mesmo jeito. Vocês vão colocar um pouquinho de amarelo ouro e vem completando. Aqui eu vou passar um pouquinho do amarelo limão.
Um pouquinho da luz aqui pra gente separar dessa cenoura aqui, tá? E aqui ao redor desse, que a gente vai botar um pouquinho também. Deixa o meio mais escuro e a gente vai fazer um risquinho aqui, ó. Botar um pouquinho só de luz aqui no dentro desse miolinho. Essa parte da cenoura está pronta. Terminei de pintar as outras três. Olha como nosso projeto tá ficando bonito. Às vezes um tema bem simples como cenoura pode fazer um projeto ficar bem bonito, né? Agora eu vou pegar a cor azul cerúleo e vou pintar as florzinhas. Eu vou fazer toda ela, né? Eu fiz do risco as florzinhas, mas na verdade a gente vai pintar toda. Vou vou usar um pincel um pouco maior agora para fazer toda essa cobertura. Vocês podem usar também o azul cobalto, o azul marinho, tá? Vou pegar um pouquinho do azul hortênsia, que é um azul um pouco mais claro, e vou fazer a parte de fora aqui um pouquinho mais claro. Fazer um degradê aqui. Agora eu vou pegar o branco. Vou trocar o pincel também, vou usar um pincel menor, pincel número 6. Com a cor branca eu vou fazer as nossas florzinhas, tá? Ó, eu venho, jogo um pouquinho pra cima. Deixa eu aumentar aqui. Dois do lado. E mais dois embaixo. Então vai ficar com 5 pétalas, tá? Ó, vem do lado, ó, um em cima, um em cada lado, 2, 3 e mais dois embaixo. Então eu vou fazer os pequenos miosotes, bem pequenininho. E a parte de fora aqui, eu vou pegar um pouquinho do azul ceru, do azul hortênsia, que é um pouquinho mais claro, e vou fazendo só 3, ó. Só batidinhas assim, ó. Pra ficar um pouquinho de um azul mais claro a parte de fora, tá? Aqui devagarzinho também. Também vou fazer com o azul hortênsia. Só umas batidinhas aqui, ó, a gente vem só completando. Vou terminar aqui o meinho. Depois eu faço a parte de fora. E agora aqui por fora eu vou fazer com o azul hortênsia, tá? E a gente vai dando acabamento no nosso pano.
Vou diminuir o zoom aqui, vamos ver se ficou, ó. Tá? Com umas florzinhas bem miudinhas. Só vou aumentar um pouquinho essas aqui do meio. Mas ficou bem delicadinho, bem pequenininha. Fazer umas aqui, ó, um pouquinho maior. Tá bom? E vou fazer os miolinhos também dela com amarelo limão. Com a pontinha do pincel eu venho com um pouquinho, uma pontinha só em algumas. As que estão mais por cima, né? A gente consegue ver que estão mais por cima. Dá um destaque um pouquinho maior nelas. Para finalizar, vou pintar o fundo agora aqui com verde oliva. Você pode usar o sépia também. Um tom de marrom, tá? Vou usar o verde oliva aqui. Nessa parte também, já junto com as florzinhas aqui. E aqui também, tá? Nessa parte aqui perto do verde aqui da folha. Vou pegar um pouquinho do branco, eu vou passar mais aqui, ó, parte de baixo. Eu gosto de deixar mais suave assim na parte mais tá afastando do desenho. E perto do desenho um pouquinho mais escuro. Fazer a menção da sombra também, né? Aqui também do mesmo jeito, um pouquinho do branco. Vou deixar um pouquinho mais claro lá. E a gente deixa a folhagem em primeiro plano. Fica mais escura, fica mais viva. Ó, como fica, tá? Então é isso. Nosso projeto tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Também convido a se inscrever no canal. Deixe suas dúvidas nos comentários que eu vou responder com carinho. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.